Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Depois de toda a comoção nacional com a morte de Clériston Pereira da Cunha na Papuda, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Bem Barroso, resolveu se pronunciar. E o ministro não poderia ser mais canalha. Usou a tragédia para enaltecer Moraes e o STF. Toda perda de vida humana, ainda mais quando se encontre sob custódia do Estado brasileiro, deve ser lamentada com um sentimento sincero. O ministro Alexandre de Moraes já determinou a apuração das circunstâncias em que se deu a morte de um cidadão brasileiro nas dependências da Papuda, ao que tudo indica, por causas naturais. Causas naturais não. Morreu das comorbidades que foram ignoradas pela Suprema Corte. Existia um laudo médico em posse de Alexandre de Moraes que atestava que Clériston poderia morrer a qualquer momento se não voltasse para casa. As estatísticas revelam que morrem 4 pessoas por dia em presídios brasileiros, em geral de causas naturais, que todavia podem ser agravadas pelas condições carcerárias. Aliás, para enfrentar tais condições, o Supremo Tribunal Federal declarou o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário e a elaboração de plano para a melhoria das suas condições. Registro que não é o judiciário que administra o sistema penitenciário. O sistema penitenciário, de fato, não é de responsabilidade do judiciário, mas mandar alguém para lá é. E estamos falando de um pai de família, sem antecedentes criminais, que não foi julgado, que não poderia ficar preso por conta de sua saúde debilitada e que sua soltura já havia sido solicitada pela PGR. Inclusive, em 2018, o próprio STF, ao analisar o pedido da defesa de um ex-deputado com câncer, decidiu que o tratamento de doença grave justifica a transferência para a prisão domiciliar. E neste caso em específico, tratava-se de um preso devidamente condenado, e não de alguém que ainda aguardava julgamento. Seja como for, manifesto em nome do Tribunal solidariedade à família do cidadão brasileiro que faleceu no presídio da Papuda no dia 20 de novembro de 2023. O Bem Barroso não se dignou a falar seu nome. Esse cidadão brasileiro tem nome. Se chama Clériston Pereira da Cunha, um preso político que não teve individualização de conduta analisada, que não teve direito à ampla defesa e que morreu nas masmorras de Alexandre de Moraes sem sequer ser julgado. Mas enfim, Moraes, como todo psicopata, tem plena consciência de sua perversidade. Ele sabe muito bem que poderia ter evitado a morte de um cidadão brasileiro e que agora essa morte pode ser o que faltava para sua completa ruína. Não é por menos que na tarde desta quarta-feira revogou a prisão de 4 réus que estavam presos preventivamente pelos atos de 8 de janeiro, assim como Clériston. Detalhe, que a PGR também já havia se manifestado pela soltura desses 4 réus em agosto. Fato que comprova que não havia nenhuma justificativa legal para mantê-los presos, exceto por uma sanha persecutória injustificável. A verdade é que depois da morte de Clériston, finalmente o Congresso resolveu levar à frente o projeto de emenda constitucional que limita os poderes dos Supremos togados. E assim, nesta quarta-feira, a PEC foi aprovada em 2 turnos no plenário do Senado Federal. Eram necessários 49 votos a favor da emenda. O placar no primeiro e segundo turno ficou com 52 votos favoráveis e 18 contrários. Com a aprovação, o texto agora segue para a Câmara, onde também precisa ser votado em 2 turnos. No entanto, a PEC já possui a adesão da maioria dos deputados. Resumidamente, este projeto restringe as possibilidades de ministros do STF e desembargadores tomarem decisões individuais, as chamadas decisões monocráticas, e também de suspenderem a validade de leis e de atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. Além de limitar os poderes dos Supremos togados, a PEC também dificulta a vida de partidos como Rede,
PSB, PDT, PCdoB, entre outros, que usam e abusam das ADPFs e ADINs para reverter no tapetão as leis aprovadas legitimamente no Congresso Nacional. Bom, mas a escalada contra esse regime que tomou o nosso país de assalto, causada pela morte de Clériston, não para por aí. A CPI de abuso de autoridade, que pretende investigar todas as arbitrariedades da Suprema Corte, ganhou força. Até esta quarta-feira, faltavam apenas 23 assinaturas. Também está em tramitação um novo pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Já o Ministério Público Federal pediu novamente que o STF forneça ao órgão e aos acusados de agredirem Moraes as imagens do aeroporto de Roma enviadas pelo governo italiano para serem periciadas. Como a gente sabe, há divergência nas versões da polícia italiana e da Gestapo do Xandão. E para completar, manifestações já foram marcadas para este domingo. A pauta é uma só: o impeachment do ministro da cabeça de ovo. Ou seja, o cenário nunca esteve tão propício para a queda de Alexandre de Moraes. Até ele tem consciência disso. E Clériston já se transformou em um mártir desta causa. E é exatamente isso que vamos analisar com mais profundidade no vídeo de hoje. E também vamos entender todas as anomalias jurídicas que tornaram Clériston Pereira da Cunha o primeiro cidadão que foi morto sob a tutela do regime que tomou este país de assalto. Mas antes, já deixe o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Bom, se não fossem as redes sociais e as mídias alternativas como esta, muito provavelmente nem ficaríamos sabendo da morte de Clezão na Papuda. E é exatamente por isso que a ditadura vigente neste país quer aprovar a regulamentação das redes sociais, pois só assim poderemos voltar a ser manipulados pela grande mídia, como acontecia nos anos 80 e 90. Em face disso, seu apoio ao jornalismo independente é fundamental. Como você já deve saber, por causa da perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, meu canal está desmonetizado. Desde setembro do ano passado, eu não ganho nenhum centavo para fazer conteúdo aqui. Diante disso, considere ser um patrocinador deste canal. Você pode fazer isso de duas maneiras: contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiscomz@yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Lembrando também que estamos em plena Black Friday da minha biblioteca. Todos os livros estão com descontos de até 70%. Então aproveite a promoção para investir no seu crescimento intelectual. Afinal, é só através do conhecimento que nos libertamos das amarras daqueles que querem nos controlar. Terminando o vídeo, já acesse bibliotecadoluiz.com.br. Para você ter ideia, o box do Chesterton, com suas obras fundamentais, O Homem Eterno, O que há de errado com o mundo, Ortodoxia e Hereges, de R$300, você vai pagar apenas R$125. Só R$125. Estamos falando de mais de 50% de desconto. Fora que o box é lindo. Você pode muito bem comprá-lo e presentear alguém no Natal. Já o meu livro, O Breve Manual do Cristão Conservador, de R$64, você vai pagar apenas R$31. Bom, a promoção de Black Friday vai até o fim deste mês, mas não deixe para o último dia, pois na Black do ano passado, os livros mais concorridos esgotaram nos primeiros dias. E claro, comprando livros na minha biblioteca, além de investir no seu conhecimento, você também estará ajudando na manutenção deste canal.
Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário os links diretos para você adquirir o box do Chesterton e o breve manual do cristão conservador. Recado dado, então vamos lá. O empresário brasileiro Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, de 46 anos, casado, pai de 2 filhas e ficha limpa, saiu de sua casa em Brasília no dia 8 para participar de uma manifestação na Praça dos Três Poderes. Clezão, como milhões de cidadãos deste país, estava revoltado com a eleição de um sujeito que havia sido responsável pelo maior esquema de corrupção da história moderna, que depois de condenado em 3 instâncias por mais de 10 juízes, foi descondenado pelos seus advogados de porta de cadeia que estão alocados na mais alta corte do país, o tornando apto a concorrer à presidência da República. Diante disso, muito provavelmente, Clériston estava entre aqueles brasileiros que queriam, através de uma intervenção militar ou popular, que o presidente fosse deposto e novas eleições fossem convocadas. No entanto, a Suprema Corte do país, a mesma que descondenou um ladrão para ser presidente, interpretou que manifestações deste tipo configuram crime de tentativa de golpe ou de abolição do Estado Democrático de Direito. O problema é que mesmo que Clériston, como milhares de outros brasileiros, quisessem realmente derrubar o presidente recém-empossado, não havia condições, muito menos meios materiais mínimos para que essa pretensão se concretizasse. Não havia qualquer estrutura montada para a tomada de poder, não havia armas, não havia exército, não havia nada. Apenas brasileiros vestidos de verde e amarelo, indignados com o vagabundo que subiu a rampa do Planalto. O próprio ministro da Defesa do governo Lula afirma que o que aconteceu no 8 de janeiro não foi um golpe, mas sim uma baderna. Todos os golpes que você vê na história, vão as Forças Armadas na frente e o povo vem apoiando atrás. O que foi que aconteceu em 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, não é? Patrocinada por alguns irresponsáveis, não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem, era como se agências de turismo tivessem convocado desavisados para irem a Brasília para fazer aquele quebra-quebra. Não havia um líder, não há um responsável. Você repara esse que foi condenado agora a 17 anos, o perfil dele, quem é aquele cidadão? Esses outros que estão na fila, quem são eles? São figuras que quiseram ir a Brasília. Eu tive com algum, quer dizer, assisti alguns deles lá naquela noite. Eram pessoas sem a menor expressão, me desculpem. Lá haviam senhoras, haviam pessoas jovens. As senhoras que queriam visitar o Planalto foram lá. Bom, Clériston foi detido no dia 8 dentro do Senado Federal. De acordo com sua defesa, ele não participou de nenhum ato de vandalismo e não quebrou uma única vidraça. No entanto, em meio à confusão daquele dia, acabou entrando no prédio para não ser atingido pelas balas de borracha e bombas de efeito moral. Clériston foi denunciado pela PGR pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A denúncia foi acatada pelo STF e assim ele ficou preso preventivamente por mais de 11 meses, aguardando para ser julgado. No entanto, Clezão tinha diabetes, hipertensão e outras comorbidades. Por isso, tomava medicação controlada. Entre janeiro e maio, ele teve 6 atendimentos médicos. No último, precisou ser encaminhado para o Hospital Regional da Asa Norte. Em maio, seus advogados haviam pedido sua soltura com base em laudos médicos que afirmavam que a sua saúde era muito frágil e que ele poderia morrer a qualquer momento. No final de agosto, a Procuradoria-Geral da República emitiu um parecer recomendando a liberdade provisória do réu mediante medidas cautelares por apresentar comorbidades. Mas não adiantou. O juiz do caso, o ministro Alexandre de Moraes, não se dignou sequer a analisar o pedido da defesa, que estava devidamente chancelado pela promotoria. E nesta segunda-feira, Clezão não aguentou. Teve uma parada cardíaca e morreu, deixando suas 2 filhas órfãs.
Eu fui na última visita na quinta-feira, ele me reclamou de uma dor no peito, no coração. A PGE foi favorável à sutura dele há 2 meses atrás e a gente estava sempre nesse aguardo de que ele iria sair, e não liberou ele. E aí eu sempre falava, gente, meu esposo tem comorbidade, gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu gritei socorro, ninguém ouviu, meu esposo morreu de uma forma injusta. Quem vai trazer meu esposo de volta para casa? Minhas filhas aqui, todos os dias a gente falava, meu pai vai chegar, meu pai vem para casa, e agora? Como que ele vem para casa? Como muito bem dito pela matéria da Gazeta do Povo, a manutenção das prisões preventivas dos réus do 8 de janeiro extrapolam toda e qualquer normalidade jurídica, pois não são verificadas as condições mínimas necessárias pela Lei de Processo Penal para que esses réus ficassem detidos por tanto tempo, visto que não havia provas a destruir, não havia risco de que, uma vez libertados, tentassem cometer os crimes que lhes eram atribuídos. E quanto a fugir do país, bastaria cancelar o passaporte ou mesmo colocar tornozeleira eletrônica. E se isso valia para os presos em boas condições de saúde, quanto mais para alguém como Clériston com várias comorbidades. Como disse no início do vídeo, o próprio STF já decidira em 2018, ao analisar o pedido da defesa de um ex-deputado com câncer, que o tratamento de doença grave justificava a transferência para a prisão domiciliar. E nesse caso estamos falando de um preso devidamente condenado por corrupção, e não de um preso que ainda aguardava julgamento sobre um crime sem comprovação. Ou seja, não existe explicação aceitável para que Alexandre de Moraes tivesse prolongado a prisão preventiva de Clezão, o mantendo em condições que sabidamente poderiam levá-lo à morte, como de fato o levou. Morreu sob a tutela do Estado! Sob a tutela do Estado! Essa imagem não pode ser esquecida! Essa imagem não pode ser esquecida! Morreu sob a tutela do Estado, hipócritas! Cadê vocês, hipócritas? Direitos humanos, direitos dos humanos. Um puxadinho daqueles que não têm o mínimo sentimento por esses aqui. Essa foto aqui, senador Girão. Essa foto aqui, Cleitinho. Essa foto aqui, senador Marinho. O Brasil não pode esquecer. Agora o senhor não pode levar essa culpa. O Brasil não pode cobrar e colocar um fardo nas suas costas, a não ser que o senhor deixe. Porque nós senadores, não importa a cor, não importa o partido, não importa a coloração partidária, a ideologia, o Brasil não pode ser comandado por um só homem, amedrontado por um só homem, vilipendiado por um só homem. Em 2017, um protesto contra o então presidente Michel Temer terminou em vandalismo. Militantes do MST e dos partidos PT, PSOL e PSTU, devidamente encapuzados, promoveram um verdadeiro quebra-quebra. Eles destruíram persianas e vidraças de pelo menos 5 ministérios, entre eles o da Integração Nacional, do Trabalho e da Agricultura. Este último foi ainda pior. Observe estas imagens. Estes 2 homens estão colocando fogo no Ministério da Agricultura. Nesta outra imagem, um homem encapuzado tenta destruir os aparelhos de ar-condicionado. Os manifestantes também fizeram barricadas com o que encontraram dentro dos prédios. Documentos e cadeiras foram para o fogo. A polícia militar tentou dissuadir os vândalos com bala de borracha e bomba de efeito moral. Segundo os organizadores, as manifestações reuniram em torno de 30 mil pessoas. Está aqui com um fio de esperança que a gente consiga fazer dessa crise, dessa lama que o país se afundou, que a gente consiga achar alguma solução que não seja se afundar mais ainda na lama. Eu acredito que cada um tem que fazer a sua parte. Hoje eu vim fazer a minha, como muitos vieram fazer, que infelizmente se perdeu-se o controle por ambas das partes, né, acredito eu, e se gerou esse caos aí que parece uma guerra civil, né? Alguns manifestantes foram detidos no local, mas logo foram soltos.
Em 2016, em um protesto organizado pelo PT, CUT e MTST contra a PEC do teto de gastos, os manifestantes depredaram o prédio da Fiesp em São Paulo. O grupo atacou a Fiesp durante um protesto contra a PEC do teto de gastos públicos, realizado na Avenida Paulista. O ato começou pacífico e pedia também a saída do presidente Michel Temer. O tumulto começou por volta das 7h30 da noite, quando parte do grupo tentou invadir o prédio. Os manifestantes lançaram rojões e fogos de artifício e também promoveram o quebra-quebra. Os seguranças da Fiesp tentaram conter os vândalos. Em entrevista, Boulos apoiou a depredação. O povo tem uma indignação guardada. E vou dizer para você, algumas vidraças quebradas da Fiesp não são nada perto da quebra e do dano que a Fiesp causa ao povo brasileiro diariamente com as suas políticas. Claro que não aconteceu nada contra o líder do MTST. Ele sequer foi investigado. A responsabilização dos danos foi apurada pela polícia judiciária, mas nenhum dos organizadores do tumulto arcaram com o prejuízo. E durante a manifestação, apenas 2 pessoas foram detidas e encaminhadas para uma delegacia da região. Uma por ter atacado um policial e outra porque estava com artefatos explosivos. No entanto, logo foram soltas. Em 2014, integrantes do MST tomaram a esplanada dos ministérios e com paus e pedras tentaram invadir o palácio. No confronto, 22 PMs foram feridos. O desfecho também não foi diferente. Algumas pessoas foram detidas na hora e logo foram soltas. Ninguém foi preso preventivamente por atentado contra o patrimônio público, golpe de Estado ou tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Em 2006, centenas de petistas invadiram o Congresso de forma violenta. Na ocasião, os manifestantes deixaram dezenas de pessoas feridas, algumas em estado grave. Não sei como, mas até tombaram um carro lá dentro. Uma imagem que na época ficou na capa de diversos veículos de imprensa. Durante o tumulto, os manifestantes mais violentos foram detidos, mas quase todos foram soltos em 48 horas. Os líderes da invasão deixaram a cadeia um mês após o episódio. O juiz do caso, de primeira instância, decidiu que a principal responsabilidade do episódio era das autoridades que não reforçaram a segurança mesmo sabendo da iminência do protesto. E mandou soltar todo mundo. Ninguém foi punido posteriormente. Diante disso tudo, eu te pergunto, por que nenhuma dessas pessoas envolvidas em atos de vandalismo, iguais ou até piores aos de 8 de janeiro, ficaram presas, enquanto Clezão amargurou 11 meses na Papuda sem comprovação de que ele quebrou uma única vidraça? Simples. Clezão não era um criminoso, mas era um preso político que morreu sob a tutela do estado de exceção que se instalou neste país. E todo brasileiro que tem consciência disso precisa, a partir de agora, focar em uma única demanda: o impeachment do ministro da cabeça de ovo. Precisamos pressionar deputados e senadores de oposição a se engajarem em uma ampla obstrução até que Rodrigo Pacheco coloque em votação o pedido de impeachment do ministro. Como a gente sabe, existe a reforma tributária que voltou para a Câmara e o projeto das offshores no Senado. Tem que obstruir tudo. Temos que entender que se Moraes cair, a ditadura vigente neste país começará a ser desmantelada, acabando com a censura, perseguição e possíveis prisões de opositores. E o Lula também não conseguirá governar através da Suprema Corte, como fez o Maduro na Venezuela, que é o grande perigo. Ah, Luiz, você está falando de apenas um ministro. E os outros 10? E o ministro que Lula ainda vai colocar no lugar da Rosa Weber? Sim, eu sei disso. Mas analisa comigo. Se um ministro cair, e justamente o ministro que manda e desmanda no país com mãos de ferro, deixaremos uma porta aberta para que aconteça o mesmo com outros que resolvam ultrapassar os limites de suas atribuições constitucionais. Isso por si só funcionará como um freio no Supremo. Repito, o cenário nunca esteve tão propício para o impeachment de Alexandre de Moraes. É agora ou nunca. Em 2026, o Senado será renovado.
Pacheco precisa ganhar capital político até lá se quiser se manter na casa alta do Congresso. O atual presidente do Senado começou o ano com o sonho de ser indicado para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Em busca disso, foi extremamente subserviente ao sistema. Porém, hoje, percebeu que não há a menor possibilidade de ser alçado a tal cargo. Diante disso, o senador passou a se preocupar mais com sua reeleição. Ele sabe que perdeu um imenso capital político nessa empreitada de blindar os ministros do Supremo. Sendo assim, precisa correr atrás do prejuízo e gradativamente reverter esse cenário. É por isso que, recentemente, anunciou uma PEC para criminalizar o porte e a posse de substâncias ilícitas em qualquer quantidade. A proposta visa contrariar frontalmente a tendência do julgamento do Supremo sobre o porte de maconha. Seguindo nesta mesma linha, Pacheco não titubeou em colocar em plenário a votação do marco temporal. E nesta quarta-feira, pautou a PEC que acaba com as decisões monocráticas dos Supremos togados. Agora o povo precisa fazer a sua parte, voltar a invadir em peso as ruas através de manifestações pacíficas e com pauta única. Fora Alexandre de Moraes. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, luiscomz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. E não deixe de investir no seu conhecimento intelectual aproveitando a Black Friday da minha biblioteca. Acesse bibliotecadoluiz.com.br. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me segue em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, no Telegram e no Rumble. @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!